Porque eu acho que o marginal é aquele que transborda, aquele que sai. É aquele que rompe com o que está estabelecido e que propõe outras formas. Não necessariamente a partir dele. Porque é uma coisa muito louca, né? Quando a gente fala assim, o travesti ele está à margem, né? Ou o negro, ou a gente está à margem. Por que está à margem? Por que está nesse estado de ser marginal? É porque tem uma organização, uma estrutura que organiza as coisas de uma forma que tudo aquilo que difere ou que sai daquilo que está estabelecido se torna marginal, se torna contrário, né? Então é uma pergunta que a gente podia até fazer, né? Então aquilo que não se adapta, aquilo que está fora da normativa é o marginal, é o que não se adequa dentro de um sistema organizado, dentro de um padrão de normalidade que muitas vezes é estabelecido por uma determinada força, por um determinado sistema. Agora, eu só fiz essa narrativa para a gente começar a entender como que é esse processo do marginal, quem é esse marginal, e que possibilidades que a gente possa ter, talvez para propor outras utopias que não seja essa a partir do capital do trabalho. Mas você começa a perceber que existe uma grande massa fora do processo de escolha e de decisão, que é essa mesma minoria que vem desde o lado da república e da monarquia, que estão o tempo inteiro ali com a história do capital e da mercadoria. Só que eu acho muito importante a gente falar de dois autores brasileiros na literatura que são ícones, que são maravilhosos e que todo mundo deve ler. Lima Barreto e Machado de Assis. O Lima Barreto é o primeiro anarquista que se tem ideia. Ele brigou o tempo inteiro contra a República Velha. Ele era um cara ele foi o cara que mais lutou junto com outros, né, tipo Joaquim Nabuco, para a questão de libertar os negros e de tentar dar uma condição humana, né, para esses marginais, para essa cultura marginal, para esses caras que estão fora do processo. E o Machado de Assis, que é o cara. Machado de Assis é o cara que faz uma reflexão sobre a sociedade brasileira, a sociedade de favor. Quando a gente fala do negro, a gente esquece que o Brasil também foi formado por uma sociedade de favor. Que além de quando existe aquela imensidão de negros, que é aquele bando de negros que não tem para onde ir, que são ali largados, que é o quádruplo da população. E você tem aquela outra população que vive de favores. Olha que angu de caroço, como tem tantos marginais e numa cultura outra dentro do Brasil. O tropicalismo começa a promover uma revolução de costumes. Os caras estavam muito preocupados com o Vandré, com o Sérgio Ricardo, e ali com relação a coibir aqueles discursos, aqueles discursos intelectuais de esquerda, e esquece um pouco da coisa dos costumes. E o tropicalismo vem então com essa revolução de costumes. E o Caetano vai cantar num festival da PUC, que era um festival que eles promoviam, e o Caetano vai cantar uma música chamada Proibido Proibir. Eu vou falar um pouquinho dos poetas malditos, a partir do Torquato, a partir do Cacaso. Então o que acontece? Você tem uma indústria, que é a indústria do livro. E os caras não queriam isso. Então eles começam a produzir a sua própria poesia a partir do mimeógrafo, que chama-se a geração do mimeógrafo. Então eles criam essa poesia marginal, né? Que tem o Leninski, né, que também está nesse lugar, o Cacaso, o próprio Torquato Neto, né, está nesse lugar. Então eles começam a imprimir essas poesias e começam a criar essa forma alternativa, essa cultura marginal, para que aquilo que eles estavam produzindo chegasse a quem interessasse. Só que o teatro, ele une todas essas possibilidades, e o teatro olha e vê Foucault. O teatro que se produz aqui olha e vê Walter Benjamin. O teatro que se faz aqui olha e vê Marx. O teatro que se faz aqui, por mais, digamos, distante do que esteja, tem um olhar muito mais amplificado.
Acho que o teatro ele amplifica mais, ele percebe mais, ele tem uma visão muito maior das coisas. E isso que nós fazemos aqui, quando a gente quebra a quarta, não existe mais a quarta parede. Quando a Ariana Muccini fala lá que o teatro dela não é mais um teatro do palco italiano, o nosso também não é. Né? E esse teatro lá do Paulo Heródoto, não sei o que, ele tá lá, mas aqui nós temos o Espaço Umbalada, a Trupe, a Bravo e tantos outros, né? Que também tem uma outra forma de se organizar e outra forma de se comunicar e outra forma de fazer. Então eu acho que tudo isso resume um pouco nesse lugar que só eu falei, da cultura marginal, que é todo esse processo, inclusive como é que a gente se forma e o que é que nós vamos fazer a partir de agora. Então, nós estamos à margem e a nossa produção cultural está à margem e um dia eu espero que a margem seja o centro. É isso, gente. Falei demais, agora quiser falar, muito obrigado. Boa noite.